Seguimos com o nosso terceiro e último painel com o tema Quem é o dirigente do futuro? Onde temos o privilégio de chamar ao palco a moderadora Carla Silva, que iniciou a sua atividade profissional na área da gestão desportiva ao nível autárquico, tendo passado pela Administração Central, na altura Instituto de Desporto de Portugal, entre 2004 e 2007. Posteriormente iniciou funções na área da gestão de recursos humanos, estando desde 2013 na Fundação para a Ciência e a Tecnologia como chefe de divisão de gestão de recursos humanos. Desde 2021 é presidente da direção da Associação de Ginástica de Lisboa. Peço também, e já alguns no palco, os ilustres membros do terceiro painel, Nelson Felgueiras, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães, André Seabra, diretor da Portugal Football School, da Federação Portuguesa de Futebol, e Fernando Parente, presidente da APOGES, da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, que, ao que tudo indica, e é aquilo que prevemos, vai estar connosco online, mas como esteve aqui um atraso no avião, temos aqui algumas dúvidas relativamente à sua presença devido a este imprevisto. Contudo, caso apareça, cá os estaremos para receber. Convido agora a usar da palavra a moderadora Carla Silva. Não na caminho. Está bem aqui, não está bem. Se não estiver, digo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao EPDJ o convite para estar aqui. É sempre bom voltar a esta casa, não é? Dar os parabéns também pela realização deste simpósio e pelo programa O Clube Top, que vem também na sequência de um programa que já existiu há longos anos relativamente à formação dos dirigentes, agora já com outras vertentes e mais adaptado ao que é a realidade atual. Estou certa que este programa, que está a dar agora o espaço e está a começar a ser implementado e com as parcerias que estão a ser implementadas, irá com certeza dar frutos e assim o espero, porque acho que será para o bem de todos e do dirigismo desportivo. Para falar aqui, para estarmos aqui neste painel, tenho aqui comigo presencialmente dois dos oradores, que eu vou já passar a apresentar, tal como foi dito, um deles está em trânsito, portanto esperemos que entretanto ainda se junte a nós aqui, mas via online. Eu ia começar por apresentar o André Seabra. Ele tem um mestrado em Ciências do Desporto e em Saúde Pública, é doutorado em Ciências do Desporto, é professor auxiliar na Faculdade de Desporto, com agregação na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e é diretor da Portugal Football School da Federação Portuguesa de Futebol. Depois temos aqui connosco também o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, que é natural de Guimarães, licenciado em Direito, foi dirigente de diversas associações juvenis, estudantis, cívicas e desportivas, foi também atleta federado em diversas modalidades, trabalhou também como adjunto em alguns gabinetes ministeriais e é desde 2021 então vereadora na Câmara Municipal de Guimarães, com o pelour do desporto. Muito bem-vindos. Depois, entretanto, se o Fernando Parente se juntar a nós, eu na altura farei a sua apresentação. Estava a ver. Bem, eu iria dar ao início ao debate, vou lançando também algumas questões, tal como aconteceu anteriormente, vamos fazendo a passagem por vocês e vendo os vossos pontos de vista. E eu gostaria de começar aqui também por falar um bocadinho nas transformações que têm ocorrido. Portanto, a sociedade tem tido várias transformações e está em constante mudança. A pandemia veio ainda trazer mais alterações e provocar mais adaptação por parte de todos os que estamos envolvidos, nomeadamente no setor desportivo. Portanto, foi um período complicado e que todos nos adaptámos e que já estamos nesta fase a sair dele. E eu acho que toda esta envolvência e toda esta alteração e esta adaptação vai implicar e implica com certeza que nós tenhamos que ter também outras competências e outros conhecimentos enquanto dirigentes desportivos. E eu falo enquanto dirigentes desportivos porque eu também me incluo neles, não é? Eu
Começaria por perguntar aqui ao André, vamos seguir aqui a ordem alfabética, que é uma ordem como outra qualquer, não é? Pedia-vos então, pedia que começassem por abordar o que é que vocês acham que será o perfil do dirigente desportivo no futuro. Que competências, que conhecimentos é que ele terá que ter face ao que é atualmente? Ora bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente do IPDJ, o Sr. Professor Vítor Pataco, felicitá-lo a si e à sua equipa pelo fantástico projeto do Clube Top, que acho que verdadeiramente vai mudar o paradigma daquilo que é a organização, a gestão, a dinâmica e o rendimento que se acredita que vai naturalmente resultar da implementação deste projeto, que de facto acho que é o caminho, só poderá ser por aí, a exemplo daquilo que a Federação Portuguesa de Futebol também, desde 2015, com o processo de certificação de entidades formadoras, entendeu seguir e que me parece verdadeiramente que, provavelmente, do ponto de vista da Federação, terá sido o projeto mais estruturante que nós estamos a fazer, a desenvolver, com mudanças bem evidentes no funcionamento dos nossos clubes e, por isso, felicitar o Sr. Professor Vítor Pataco e a sua equipa. Respondendo à sua questão, efetivamente, na nossa perspectiva, e vou pegar essencialmente naquilo que tem sido o trabalho que estamos a desenvolver na Federação Portuguesa de Futebol e em que entendemos, de facto, a Federação tem como principal missão atrair mais meninas e meninos para a prática das nossas 3 modalidades desportivas, o futebol, o futsal e o futebol de praia, e desde a primeira hora, desde que o Presidente Fernando Gomes assumiu a liderança da Federação Portuguesa de Futebol, que se entendeu que verdadeiramente esta capacitação dos nossos clubes desportivos exige naturalmente capacitação dos seus recursos humanos e que, ponto-chave, quando do lançamento da escola, o foco tem que ser no dirigente desportivo. Tem que ser no dirigente desportivo por se acreditar verdadeiramente que ele pode ser e deve ser o principal motor de mudança naquilo que acontece nos nossos clubes. E, de facto, desde a primeira hora que o nosso objetivo tem sido dotar este dirigente de um conjunto de competências muito diversificadas e variadas, que consideramos, na nossa opinião, decisivas para o exercício da função de dirigente, mas, naturalmente, com a grande vontade dessas competências contribuírem para a melhoria dos nossos clubes e a melhoria, de facto, do desporto em Portugal. Para além disso tudo, e respondendo à sua questão, portanto, o perfil é muito variado em termos de competências. Nós acreditamos que o dirigente, naturalmente, do ponto de vista da gestão, da organização, da liderança, da comunicação que acabámos aqui de falar, do marketing, da fiscalidade, dos aspectos jurídicos, ou seja, são competências muito diversificadas que desde 2017 temos procurado dotar estes dirigentes. Acreditamos, no entanto, e até porque recentemente a Federação Portuguesa de Futebol lançou um novo plano estratégico para 2030, isto é, para os próximos 8 anos, e em que levantámos algumas suspeitas do que é que acontecerá em 2030. E em 2030 nós sabemos muito bem que, também já falado aqui hoje, viveremos uma era provavelmente 100% digital. Viveremos uma era que tem que efetivamente os dirigentes perceberem, em que temos que trazer mais mulheres para o dirigismo desportivo, que temos que perceber que os nossos clubes têm que ser sustentáveis e que têm que encontrar novas fontes de receita. E, portanto, estes são 4 pontos que no nosso plano estratégico são decisivos para que verdadeiramente em 2030, em Portugal, seja possível ter mais meninas e mais mulheres a jogar futebol, futsal e futebol de praia. E, portanto, naturalmente, pegando nestas suspeitas que encontramos daquilo que vai acontecer em 2030, acreditamos que o dirigente tem que ser um dirigente verdadeiramente especializado e qualificado, naturalmente em tecnologias, em perceber onde é que pode encontrar fontes de receita para que, no fundo, o seu clube seja mais sustentável, que seja um dirigente que entenda que esta igualdade de género terá que naturalmente acontecer nos seus clubes. Temos que trazer mais meninas e mais mulheres para os nossos clubes, acho que é ponto claro, e temos que perceber que verdadeiramente todas as questões relativamente à sustentabilidade nos diferentes domínios deverá também estar altamente preparado para que perceba. E por isso acreditamos que na nossa formação de dirigentes, que já tem 5 anos,
a formação inicial de dirigentes, mais de 1000 dirigentes envolvidos, e que já avançámos para uma formação intermédia, com uma especialização de um conjunto de temas que naturalmente, na formação inicial, dirigentes são abordados numa fase preliminar, que, do ponto de vista da nossa oferta formativa, teremos que, naturalmente, concentrar e centrar o nosso foco nestes 4 pontos que são decisivos, na nossa opinião, para aquilo que será o dirigente do futuro dos nossos clubes. Então, também por aquilo que estava a dizer, vocês estão a apostar numa formação muito especializada, não é? E como é que isto depois se compatibiliza também com a questão dos dirigentes amadores? E ou com a vertente profissional, não é? Conseguem conjugar as duas vertentes? Nós conseguimos verdadeiramente jogar porque temos uma oferta formativa muito diversificada na complexidade com que são transmitidas os diferentes conteúdos. No nosso plano estratégico, para 2030, em 2030 a Federação Portuguesa de Futebol quer que em todos os clubes em que aconteça futebol, futsal e futebol de praia, nós vamos ter que ter dirigentes que tenham frequentado com aproveitamento a nossa formação inicial de dirigentes. É uma formação naturalmente inicial, muito preliminar, em que lhes lança naturalmente o desafio de que é necessário que percebam que há um conjunto de áreas que são fundamentais para o exercício da sua função, mas com esta particularidade. Este curso não é gratuito, mas custa 50 euros, 45 horas de formação, e que o Presidente Fernando Gomes entendeu que, naturalmente, o dirigente, na generalidade dos clubes, muito particularmente aqueles que estão envolvidos no nosso processo de certificação, e que dos 1.900 clubes que nós temos envolvidos na prática de futebol e futsal, 1.200 estão hoje no nosso processo de certificação, e que verdadeiramente a grande preocupação do processo de certificação é capacitar e melhorar a formação do jovem praticante, sendo o dirigente, na grande maioria desses clubes, voluntário, naturalmente que seja possível frequentar esta formação com muito baixo custo, para ser mais sincero possível. Só não é gratuito, porque o português, infelizmente, como sabem, tudo o que é gratuito normalmente não tem a devida qualidade e muitas das vezes as pessoas não frequentam com o empenho que nós naturalmente entendemos que deve ter. Mas entendeu-se criar aqui uma propina muito pouco dispendiosa e que naturalmente os dirigentes, e acho que isso está a acontecer, perceba verdadeiramente que a Federação Portuguesa de Futebol está essencialmente para o ajudar, para o capacitar e para o qualificar, no sentido de poder naturalmente contribuir para termos melhores clubes em Portugal. Agora, naturalmente, por exemplo, a esta hora, na cidade do futebol, temos uma formação de finanças e estratégia. Porque também desde a primeira hora, algo que foi entendido pelo Presidente Fernando Gomes, as federações desportivas precisam da ajuda das universidades. E então há que trazer as universidades para dentro da federação. E levar a federação para dentro das universidades. Algo que no início era muito difícil de entender. Hoje temos, dos 28 programas que temos, e a grande maioria deles são direcionados para temas do dirigismo, 9 são feitos com instituições de ensino superior. Muito bem. E, portanto, este está a acontecer. É para um nível diferente, naturalmente, é mais especializado, mas é realizado pela Porto Business School, por exemplo. Muito bem. E este é o nosso enquadramento. Pronto, depois, entretanto, vamos explorar um bocadinho aí mais também o trabalho que está a ser feito pela Federação. Eu agora queria perceber um bocadinho qual é o ponto de vista também de uma autarquia, não é? Relaciona-se com uma série de dirigentes do movimento associativo, neste caso de Guimarães, e qual é a sensibilidade e a opinião que tem relativamente a esta matéria? O que é que acha que é a diferença entre o que será o dirigente do futuro e o dirigente atual? Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. É com muito gosto que cá estou. Cumprimentar de forma especial o Vítor Pataco e dizer que, de facto, é também nesse espírito que eu acho que fui convidado. Pelo menos a minha expectativa é essa, é dar aqui uma visão um bocadinho de um autarca, no caso do Concelho de Guimarães, sobre o fenómeno desportivo, muito concretamente sobre o dirigismo desportivo. Nós em Guimarães temos cerca de 100 clubes e associações desportivas. Portanto, o nosso universo anda à volta de 100 clubes. Temos um clube centenário, o Vitória Sport Clube, que é um dos maiores embaixadores da nossa cidade e que, dizia há pouco, foi fundado há 100 anos atrás por um dirigente com 18 anos.
Portanto, o primeiro presidente do Vitória Sport Clube tinha 18 anos. E a viagem que se faz dos dirigentes que tivemos no passado, no presente e no futuro, naturalmente acho que retrata também um pouco aquilo que tem sido a evolução dos clubes, do fenómeno desportivo no nosso país e naturalmente no Concelho de Guimarães. Eu dava um passo atrás antes de responder concretamente a essa questão que me coloca e que acho particularmente pertinente. Para, enquanto autarca, aqui afirmar que a dimensão dos clubes e o papel dos clubes e associações esportivas na prática, na promoção da prática desportiva e da atividade física é absolutamente decisiva, absolutamente determinante. As autarquias, o poder central, as pessoas a nível individual, a própria iniciativa privada têm um papel importante, relevante, mas eu diria que a célula fundamental para nós termos desporto e atividade física são os clubes e associações esportivas. Isto é importante porque, naturalmente, os clubes e associações esportivas são conduzidas, são dirigidas, está no nome, pelos dirigentes. E, portanto, quando nós analisamos aquilo que é o perfil dos dirigentes, aquilo que devem ser as competências dos dirigentes, no fundo estamos a dizer aquilo que queremos que sejam os nossos clubes e, consequentemente, aquilo que queremos que seja a nossa capacidade de, no terreno, fazer a diferença no desporto e na prática da atividade física. Acho que estou aqui perante um auditório em que escuso de fazer a defesa da importância do desporto e da atividade física. Tivemos números do Eurobarómetro muito recentemente que, a nível europeu e muito particularmente a nível nacional, nos convocam a todos a darmos o nosso contributo e, portanto, escuso de fazer essa defesa porque sei que estamos todos do mesmo lado no que à promoção do desporto e da atividade física diz respeito. Sobre o perfil de dirigente do presente e do futuro. E reportando muito concretamente àquilo que é, e é aquilo que eu aqui trago. Trago, sobretudo, uma perspectiva empírica daquilo que é o conhecimento enquanto autarca do terreno. Para dizer que nós atualmente, eu sinto que temos 2 tipos de dirigentes. Vou dizer 3 tipos. Muito claramente, um dirigente preparado, com formação académica, especializado na gestão desportiva, e a maior parte das vezes associado a clubes com uma dimensão e uma escala que permite que esse dirigente seja um dirigente profissional e, portanto, remunerado. E passo contínuo, e aqui é um bocadinho a história do ovo ou da galinha, mas percebemos que esses clubes são os clubes que estão melhor preparados para aceder a fontes de financiamento, para se organizarem, para comunicarem. Portanto, percebemos que temos clubes com essa escala, com essa dimensão, com esses dirigentes, se quisermos, profissionais preparados, e temos o dirigente, eu diria, clássico, não é? Que se falou até no painel anterior, claramente voluntário, claramente muito associado ao clube e à associação da terra, que foi atleta, cujo pai também já tinha sido dirigente, que tem apego ao clube e à associação da terra, que não tem competências específicas acreditadas de gestão desportiva, nas mais variadas dimensões que podemos aqui falar, mas que no fundo são o sangue que faz correr cerca de 100 clubes em Guimarães, porque representam a esmagadora maioria dos dirigentes dos nossos clubes. E temos aqui o tal terceiro, que eu estava na dúvida se eu nomeava, se não, que é o híbrido, o transitório, muito associado a gente mais nova, que tem esta ligação ao clube, porque foi dirigente, que foi atleta, mas que já procura a formação, já procura essa capacitação mais específica, porque percebe também que é uma forma de elevar o seu clube, a sua associação, para um patamar superior. A Federação Portuguesa de Futebol, pego neste exemplo, através do seu processo de certificação dos clubes, acelerou bastante este processo, porque colocou como exigência, como elemento motivador, esta necessidade da formação. Percebemos que isso não acontece nos outros clubes, ou nos clubes cuja modalidade principal não é o futebol. E, portanto, também percebemos que há aqui uma diferença substancial entre o dirigente e o clube de futebol e o dirigente e o clube de outra modalidade desportiva. E isso também é algo que nós em Guimarães sentimos e percebemos. E, portanto, o que é que eu acho que deve ser o dirigente do futuro, sem prejuízo de outras considerações que naturalmente a nossa mediadora nos vai desafiar, mas de uma forma muito simples eu diria que nós precisamos ter a capacidade de ter dirigentes melhor preparados
no sentido de termos clubes que deem uma melhor resposta na promoção do desporto e da atividade física, ao mesmo tempo que temos que ter o equilíbrio de perceber que essa exigência de preparação e de especialização não pode matar o dirigente mais voluntário, porventura menos comprometido, mas que faz pulsar os cerca de 100 clubes que temos no Concelho de Guimarães e 100 espalhados por todo o país. Ok. Mas podemos pensar que isso poderá ser um processo evolutivo. Podemos. Claro que sim. Sem a mínima dúvida. Aliás, o dirigente híbrido, vou-lhe chamar assim, não é um nome muito simpático, mas vou-lhe dar este nome, é precisamente representativo disso. É o dirigente que tem que faz o seu trabalho enquanto dirigente pela concepção clássica, se quisermos, do dirigente do Clube da Terra, não é? Portanto, que tem apego ao Clube da Terra, que quer dar de si à comunidade e encontra no clube desportivo da sua terra a forma de o fazer, mas que já começa a procurar essa especialização, essa formação, também fruto, e aqui há pouco no painel anterior eu ouvia com atenção, até porque eu, além do desporto, tenho outras responsabilidades na Câmara Municipal de Guimarães, tenho também a juventude, a somar outras, eu próprio ainda me considero relativamente jovem, ontem era mais, amanhã serei menos, mas ainda me considero relativamente jovem, portanto tenho especial interesse por esse assunto, mas percebemos que também, à medida que temos as novas gerações mais qualificadas, muitas vezes aquilo que é a sua formação académica, a sua competência profissional, também emprestam aos clubes e com isso, via disso, já temos automaticamente dirigentes mais qualificados. Há pouco falava-se da questão da comunicação, do marketing. Naturalmente, as novas gerações já estão um bocadinho mais despertas para esse tipo de temáticas. Agora, este equilíbrio é um equilíbrio desafiante. Desafiante, sim. Acho que todos nós temos um papel a cumprir, as autarquias também. Posso falar sobre isso, sim, se assim certamente. pretender, mas sei que é dar seguimento aqui à sim. banda. Eu estava aqui a olhar para o telemóvel, tenho olhado porque o parente diz que vai entrar. Estávamos aqui a tentar empatar. Estávamos aqui a tentar empatar. Não temos que empatar. Vamos depois, ele quando entrar, certamente, se conseguir juntar-se a nós, teremos tempo também para falar com ele sobre estas temáticas. André, estava a falar sobre o que é o processo que vocês têm na Federação e que é um processo que tem vindo a ser construído, nomeadamente, e que insere muito também a questão da formação dos dirigentes. Eu sei que também já houve algumas parcerias com outras federações e gostava também que nos explicasse um bocadinho como é que tem funcionado. Já percebemos a evolução que vocês e o caminho que vocês estão a seguir em termos do futebol. Esta junção agora com as outras federações pode levar a que mais federações venham a enverdar pelo mesmo caminho com vista a chegarem a um mesmo patamar? Para nós tem sido uma experiência incrível. E costumo dizer que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E foi muito interessante, de facto, durante a pandemia, as 4 federações de pavilhão, basquetebol, handebol, voleibol e patinagem, que trabalharam conjuntamente com a Federação para resolver um conjunto de problemas e que, bem, a certa altura, o Presidente Fernando Gomes acaba por dizer: não era possível a formação inicial de dirigentes ser feita pelas 5 federações juntas e rapidamente pensar um bocadinho o que é que verdadeiramente nos distingue naquilo que são os conteúdos que são transmitidos nesta formação, e são apenas 3 conteúdos. De 15, 3 que são específicos: arbitragem, parece-me lógico, disciplina e os registros e inscrição e transferência de jogadores. E desde o primeiro ano então pensámos, isto não tem razão para não resultar. E, portanto, já estamos na a segunda edição começa segunda-feira, e tem sido uma experiência incrível porque verdadeiramente esta partilha de conhecimento e de experiência entre este dirigente voluntário tem sido incrível do ponto de vista daquilo que é muito semelhante entre os vários dirigentes e aquilo que verdadeiramente os distingue, que é muito pouco. Eles estão juntos, fazem a formação em conjunto? A formação é exatamente conjunta, no dia que é a arbitragem. Vai a arbitragem para o vôlei, a arbitragem para o handebol e pronto. E as coisas estão a resultar, parece-nos que uma parceria extraordinária.
que já, pronto, como resultou tão bem na formação inicial de dirigentes, nós temos uma outra formação em questões de gestão e manutenção de instalações desportivas, e porque a instalação desportiva do futsal é a mesma instalação desportiva com muito poucas diferenças da instalação do basquete, do handball, da patinagem, também essas já estamos a fazer em conjunto. E eu acho que temos verdadeiramente todos a ganhar com esta relação, com estas pontes que podem ser estabelecidas e naturalmente acreditamos que outras se vão naturalmente juntar a esta aventura que nos parece que ainda em outras áreas poderá verdadeiramente acontecer, sempre com esta perspectiva de capacitar o nosso dirigente para que possa exercer a sua função o melhor possível. E em termos das medidas futuras e dos programas futuros, para além dessa questão do nível intermédio, que já abordou há um bocado, vai haver outros patamares de formação já para um nível mais profissional, certamente, ou têm isso pensado? Nós temos isso verdadeiramente pensado em 3 níveis: formação inicial, formação intermédia, formação avançada. Formação intermédia ainda só aconteceu 2 edições, precisávamos verdadeiramente ter um conjunto alargado de dirigentes com a formação inicial já realizada. Isso aconteceu, portanto já foram realizadas 2 edições e, portanto, a ideia seguinte, portanto, a formação intermédia são 90 horas de formação, a avançada serão 180 horas, portanto foi aquilo que na altura equacionámos e desenhámos. E, portanto, acreditamos que muito brevemente isso vai acontecer. Mas depois, como eu estava a dizer, temos formação mais especializada, que naturalmente envolve a grande maioria. Portanto, não é que tenha nenhum critério que limite a algum dirigente de o frequentar, mas naturalmente do ponto de vista daquilo que é a exigência que é colocada e a profundidade com que é colocada nos temas de finanças, estratégia, marketing, direito, naturalmente é outro. Mas, portanto, nós acreditamos que o caminho só pode ser feito através da formação do dirigente. E que inicialmente, portanto, eu acho que isto é tudo, nós somos verdadeiramente, acredito eu, pessoas que nos vamos habituando e vamos percebendo verdadeiramente aquilo que nos vai sendo benéfico para o desempenho da nossa função. E se inicialmente muitas das pessoas entendiam, porque os nossos dirigentes também não são fáceis, naturalmente, e não vou dizer que das 3 modalidades desportivas quais são as mais complicadas, mas há uns que são mais complicados que os outros, naturalmente. Inicialmente entendiam que isto da Federação Portuguesa de Futebol está, a exemplo do processo de certificação, a criar mais constrangimentos e mais barreiras. E aquilo que verdadeiramente está a acontecer é que este processo tem sido um processo que cada vez motiva mais dirigentes a frequentarem a oferta formativa. E, portanto, da mesma maneira que o processo de certificação era visto como algo extraordinariamente complexo e que limitaria, no fundo, o desenvolvimento do clube, hoje aquilo que se vê é que os clubes verdadeiramente estão fortemente empenhados em dar resposta às exigências, e que são algumas exigências, porque perceberam verdadeiramente que só têm naturalmente benefícios em melhorar os seus próprios clubes e o desempenho naturalmente dos seus recursos humanos. Sim. Passando agora aqui um bocadinho novamente para Guimarães e para a parte autárquica, como é que acham e como é que vocês pensam conseguir preparar e dar apoio para os dirigentes se prepararem para o dirigente do futuro? Têm algumas medidas pensadas, alguns programas? Estão a pensar aderir ao Clube Top? Muito bem. Não, nós temos algumas medidas no terreno e estamos também a preparar uma alteração que, na minha opinião, pode ser um bom contributo precisamente para o incentivo à qualificação dos dirigentes e, com isso, acreditamos nós também um contributo para o crescimento dos clubes e um trabalho mais sustentável dos próprios clubes. A imagem daquilo que faz, sobretudo a Federação Portuguesa de Futebol, que no fundo, como entidade reguladora, pode colocar como condição para que os clubes compitam nas suas competições, preencherem determinados requisitos ou não. Do ponto de vista de uma autarquia local, isso é uma estratégia que não faz muito sentido. Não é? Respeitamos naturalmente a autonomia dos clubes e não é nessa perspectiva que nos colocamos. O que é que nós podemos fazer para dar um contributo para que de facto os dirigentes sejam mais qualificados? Em primeiro lugar, e isso já o fazemos, colocar ao dispor dos dirigentes desportivos programas de formação.
programas de formação acessíveis, disponíveis. Nós já o fazemos em Guimarães. Nós em Guimarães temos um modelo de cooperativo na área do desporto. Temos uma régie cooperativa a tempo livre, cuja missão é uma entidade paramunicipal e cuja missão é desenvolvimento e promoção do desporto no nosso concelho e que no seu plano de atividade desenvolve anualmente, de forma periódica, em parceria com instituições de ensino superior, módulos de formação para os dirigentes desportivos em Guimarães. E, portanto, criar a oferta para que os dirigentes se possam qualificar. Estamos a trabalhar uma outra dimensão que consideramos que é fundamental e que se prende com os instrumentos de política pública que temos ao nosso dispor, nomeadamente os instrumentos de apoio financeiro aos clubes e associações desportivas. Guimarães este ano, de forma direta aos clubes, em Guimarães apoiou no montante de cerca de 3,5 milhões de euros, portanto, de forma direta. E temos aqui um instrumento que não é um instrumento de limitação, mas é um instrumento de motivação. E aquilo que nós estamos a trabalhar, não só nesta dimensão que estamos a trabalhar, a revisão do regulamento de apoio aos clubes e associações desportivas, portanto, não será só, o objeto dessa revisão não será só este aspecto, mas um dos aspectos que nós vamos alterar é precisamente a priorização e a bonificação, majoração daquilo que é o apoio que a Câmara dá, no caso dos clubes terem precisamente dirigentes desportivos com formação, capacitados. E, portanto, neste momento estamos a tentar encontrar a melhor estratégia para que se faça esta aferição, não é? Perceber de que forma é que podemos, se será numérica, se será evolutiva, perceber também de que ponto é que nós podemos fazer este apoio, se é no bolo do apoio total que damos aos clubes, ou se é um apoio específico para, por exemplo, financiar a formação, para que os clubes possam, do ponto de vista dos seus recursos humanos, contratar dirigentes já formados. Portanto, estamos a perceber qual é o melhor modelo, mas neste momento já está inscrita na proposta de alteração do regulamento este novo pilar, que é precisamente a beneficiação, o critério positivo, que é a existência de dirigentes qualificados no contexto dos clubes. Portanto, vocês pretendem chegar lá por via de uma bonificação e por via do incentivo à formação dos treinadores. Sim. É uma forma bastante simpática e incentivadora de conseguir com que eles efetivamente vão promovendo a formação dos dirigentes dos vossos clubes. Sim. No fundo, nós, atendendo aos instrumentos que temos ao nosso dispor, esse é o caminho que temos que tomar, através, uma vez mais, da oferta formativa, não é? E através dos instrumentos que temos de apoio aos clubes. Portanto, é isso que estamos a fazer. Bem, penso que já temos connosco o Fernando Parente. Não sei se ele nos está a ouvir. Olá, Carla. Não consigo ouvir, eu não sei se me ouvem. Conseguem-me ouvir? Conseguimos, sim. Ótimo. Bem, bem-vindo, Fernando. Nós já vamos aqui um bocadinho adiantados, mas de qualquer maneira vamos agora provocar-te aqui as mesmas questões que, entretanto, os dois oradores que aqui estão já estiveram a abordar. Eu primeiro vou fazer a apresentação, porque ainda não tinha feito, porque não sabíamos se conseguias, entretanto, juntar-te ou não a nós. O Fernando Parente foi durante muitos anos dirigente desportivo. Foi vice-presidente do Sporting Clube de Braga, é licenciada em Ciências do Desporto, tem um mestrado em Gestão das Organizações Desportivas e em Educação Física e Lazer, é atualmente presidente da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e é também diretor do programa Healthy Campus da Federação Internacional de Desporto Universitário. Fernando, nós começámos um bocadinho aqui por explorar o tema mesmo do painel. O que é o dirigente atual e o que é que vai ser o dirigente do futuro? Quais são as diferenças em termos de conhecimentos e de competências que terão que ser aqui promovidas e adquiridas para, no futuro, ele conseguir dar resposta a esta nova realidade que hoje é bastante diferente de há uns anos atrás. E começava a pedir para falares um bocadinho sobre a perspectiva que tens relativamente a isto
porque tens uma experiência muito grande no âmbito do dirigente associativo e também, sendo presidente da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, está muito envolvida na área também da formação dos dirigentes. Olá a todos, boa tarde e obrigado pelo convite. Desculpa lá o atraso, mas não consegui controlar. Estou em trânsito depois do evento em voo e alteraram o voo e ainda por cima este voo em que viajei estive atrasado. Peço por isso as possíveis desculpas. Cumprimentar a Carla e os colegas deste painel e toda a gente. Em relação à questão, eu acho que há 3 áreas globais em que o dirigente de hoje e sobretudo amanhã deve estar focado. Desde logo, conhecer a modalidade ou modalidades do clube, a realidade local em que está inserido o clube e o papel que pode e deve desempenhar. Muitas vezes isso está na missão dos próprios clubes, que todos têm isso muito bem patente, mas muitas vezes também são os próprios dirigentes que não revêem de vez em quando o que têm escrito nos seus estatutos. Claro que o dirigente tem que ter aqui uma capacidade para gerar confiança nos diferentes públicos, isto é, promover atividades específicas e na globalidade daquilo que é a responsabilidade social do clube, tendo impacto no território onde está implementado. Deverá, sobretudo, também ter aqui a capacidade de liderança e o estatuto especial. Um estatuto que em Portugal os dirigentes necessitam de ver aprovado, como por exemplo já existe na região autónoma da Madeira. É uma questão que não sei se já focaram aqui, mas é uma questão que para o dirigente do futuro seria extremamente útil poder ser compensado, como já existe este estatuto, como referi, na região autónoma da Madeira, em que o dirigente pode ter entre 6 a 12 horas no banco de horas da sua profissão para desenvolver a sua atividade. Isto libertou logo, por exemplo, para organizar melhor e ter mais tempo, sem prejudicar também ainda mais a sua vida pessoal e familiar. É uma questão que não será fácil de resolver para o país, está verdade, são os problemas que podem causar algumas entidades, mas penso que temos que dar esse passo e só não o demos ainda também porque, tal como sabemos, além de não termos na realidade um plano de desenvolvimento desportivo global, não temos também ainda uma cultura desportiva desejável e que os patrões das empresas e a sociedade em geral reconheçam também o papel dos dirigentes associativos. Nós que estamos no desporto sabemos que é absolutamente fundamental para pôr a máquina a andar, para termos mais participação desportiva e depois também para nos vermos representados ao mais alto nível. Nós sabemos que muitas vezes aparecem só 2 ou 3 emblemas nas camisolas dos atletas que nos dão medalhas, mas quem faz com que eles apareçam são os clubes de base local. Esses são, efetivamente, os grandes clubes que há em Portugal, são os clubes que trabalham a formação de norte a sul do país, nas ilhas, em qualquer canto. Em relação àquilo que são as características que devem orientar, assim, de uma forma mais geral, o dirigente desportivo e também o dirigente deve trabalhar para que isso aconteça. Capacidades como o sentido de oportunidade, ler bem o que é que está a acontecer, estar atento às fontes de financiamento, regulares e extraordinários, cada vez há mais financiamento europeu, tentar concorrer, tentar um bocado essa capacidade, ou pelo menos juntar-se a alguém que o possa fazer, saber ler o que é a realidade local, como já referi, e sobretudo estar atento a realidades comparáveis, outros que já evoluíram, poder olhar mais à frente, adaptar aquilo que acha que é positivo para o seu clube, ser criativo, surpreender de forma positiva todas as partes interessadas no clube, seja dentro do clube ou fora do clube, ter capacidade de visão, ter uma visão partilhada para poder mobilizar as pessoas, alterar comportamentos, capacidade para delegar, ser um líder, dividir o trabalho, tentar com isto também motivar os outros dirigentes e certamente isso depois traz um retorno mais positivo para toda a gente, mais satisfação individual e coletiva, orgulho, sentimento de pertença para todos aqueles que vivem o dia-a-dia
do clube. E ser corajoso, não entrar em depressão, não se assustar, não ser o primeiro a assustar-se com ameaças e tentar detectar oportunidades. Em relação àquilo que tem mais a ver com o que está a acontecer e que são as tendências de futuro e que os dirigentes têm que estar atentos, 3 áreas absolutamente fundamentais. Uma, que é a questão do digital, ter meios e pessoas com conhecimento no uso de ferramentas práticas e novas no âmbito das tecnologias digitais de gestão e, sobretudo, de comunicação para continuar a comunicar de forma correta pelos canais mais acessíveis às novas gerações. Perceber que o clube também é um clube de saúde e que é um clube que tem que fugir um pouco também à dimensão do tradicional. Tentar envolver outras pessoas. Não naquela lógica tradicional de ter X equipas séniores e X formações. Eu acho que temos que dar um passo em frente. O clube tem que se abrir mais e promover a saúde para todos os públicos, para os pais, até para oportunidades e trazer para dentro do clube mais pessoas e com isto até poder ter aqui uma oportunidade de contratualizar parte com as autarquias locais que tentam sempre também chegar a outros públicos que às vezes estão a despender muitos recursos, muitas pessoas, envolver muitas pessoas, quando nós já temos uma máquina montada que outra perspectiva também pode ajudar muito a sociedade e fazer crescer o clube e dar-lhe uma maior responsabilidade social. E finalmente a questão da sustentabilidade. Nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está lá tudo o que criar uma organização desportiva. O dirigente desportivo deve conhecê-los e ver de que forma é que também o clube pode contribuir para um mundo melhor e, sobretudo, fazer parcerias. Sozinhos não vamos a lado nenhum. Os dirigentes têm que criar pontos com todas as instituições, sejam públicas ou sejam privadas, sempre com uma lógica de contribuir para termos um mundo melhor, para termos mais gente a fazer desporto, para termos uma economia mais sólida, para termos ganhos na saúde, para termos também um desporto muito mais valorizado em termos sociais. Obrigada, Fernando. E pegando aqui num bocadinho no que o Fernando estava a dizer, também em termos de mobilização dos dirigentes e a questão do estatuto do dirigente, nomeadamente da legislação que saiu da Madeira, já foi também efetivamente aqui abordada nos painéis anteriores. Mas eu pegava um bocadinho aqui nesta questão e pedia-vos para vocês também falarem um bocadinho sobre esta questão. Como é que podemos atrair mais pessoas para o dirigismo? Como é que conseguimos renovar o dirigismo? E como é que conseguimos atrair mais mulheres para o dirigismo? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o meu querido amigo Fernando Parente. Epá, tu estiveste atento ao que eu estive a dizer. Eu liguei-me agora. Repetiste algumas coisas que eu disse. Estiveste bem. Quando não vamos por boa experiência... Desculpa, André, quando não vamos por boa experiência vai ter que ser por repetição, por isso há que passar isso mesmo, é bom sinal. Bem, respondendo à questão... Bem, e voltamos a um dos pontos que para nós é decisivo. Nós precisamos ter mais meninas, mais mulheres a jogar e no dirigismo. E dizer-lhe que para nós tem sido, de facto, este o desafio. Infelizmente, a grande maioria da nossa oferta formativa, o número de mulheres que frequentam é extraordinariamente baixo. No entanto, tivemos agora recentemente duas estratégias que foram realizadas com enormíssimo sucesso. A primeira foi realizarmos uma formação inicial de dirigentes na Associação de Futebol do Porto e o Presidente da Associação de Futebol do Porto entendeu convidar todas as mulheres dirigentes dos clubes de futebol, futsal e futebol de praia do distrito a frequentarem a formação inicial de dirigentes. Pela primeira vez tivemos na sala 60 mulheres. Portanto, esta foi uma estratégia que se entendeu que poderia ser e que foi desenhada e tomada, e com enormíssimo sucesso. E a segunda, entendeu a Federação realizar uma formação especificamente orientada para a área da liderança, com o objetivo de trazer mais mulheres para, no fundo, para o dirigismo, para esta área da gestão dos clubes. Formação essa já realizada, tivemos aproximadamente 20 mulheres a frequentar essa formação. Muito interessante porque a grande maioria das mulheres que frequentaram o curso não estavam ligadas ao futebol, portanto tínhamos desde a Filipa Godinho que está ali,
a Juliana Sousa, da Federação de Handball, uma colega da Federação de Golfe, da Confederação do Desporto, ou seja, tivemos verdadeiramente 20 mulheres envolvidas num programa de formação durante 6 meses, em que mais uma vez foram trabalhados um conjunto de competências no sentido de verdadeiramente o empoderamento da mulher e perceber de que modo é que pode verdadeiramente ocupar determinados cargos. E, portanto, foi um enormíssimo sucesso. Costumo dizer que foi é o melhor programa que a Federação Portuguesa de Futebol tem e que o caminho vai passar por aí. Portanto, arranjar um conjunto de estratégias que tragam mais meninas e mais mulheres para o desporto. E, portanto, é esse um dos nossos desígnios. Quando pensamos nos jovens, efetivamente, o nosso trabalho está muito mais direcionado, provavelmente ainda por não termos, no fundo, modificado o foco para a criança e para o adolescente, está muito mais direcionado do ponto de vista da formação para o adulto, mas também acreditamos que o passo que demos este ano, conjuntamente com a nova SBE, trabalhar do ponto de vista do mestrado em gestão que eles têm, e que têm adolescentes com 20, 21, 22 anos, e em que temos uma área específica trabalhada com eles na área da gestão do desporto, que muito provavelmente é o caminho também. Vamos conseguir lá chegar, por aí também. Pelo menos traremos mais jovens, desde as idades mais baixas, para esta grande área do dirigimento e da gestão. E nós pensamos que o caminho poderá ser por aí. Muito bem. E então em Guimarães, como é que acham que conseguem envolver mais jovens no dirigismo associativo? Que estratégias é que poderão ter jovens e também já agora meninas e mulheres? Bem, sobre a participação no dirigismo de forma genérica, sem segmentação etária ou de género, eu acho que aquilo que nós temos todos que fazer é, do ponto de vista social, valorizar realmente a participação associativa. Não é? E isso faz numa multiplicidade de dimensões que já foram há pouco aqui afloradas. A questão da conciliação da vida profissional com a participação associativa é um dos elementos, portanto é absolutamente essencial que isso aconteça, porque se as pessoas têm pouco tempo para dar à comunidade, não vão ser dirigentes, não é? Ou são dirigentes profissionais, e aí o seu trabalho é ser dirigente, ou se forem dirigentes de forma voluntária e não conseguirem conciliar a atividade profissional com o dirigismo, isso não acontece. Portanto, eu acho que a primeira e diria a fundamental para nós termos mais dirigentes, ou mantermos aqueles que temos atualmente, porque eu acho que às vezes a questão até não se coloca em aumentar, é não perder, não é? Recordo o número de clubes que temos em Guimarães. Se nós mantivermos o número de clubes que temos em Guimarães, acho que é um número positivo, simpático. O problema é se deixarmos de os ter. Para isso, eu acho que também é fundamental que se crie uma percepção social da importância dos clubes e do desporto. Até porque eu acho que, por via disso, nós conseguimos tornar, do ponto de vista financeiro, mais sustentável os próprios clubes. O que é que eu quero significar com isto? Se tivermos mais gente a praticar desporto, se tivermos mais gente a assistir a desporto, naturalmente o bolo passa a ser maior. E até do ponto de vista dos dirigentes profissionais, alargamos o leque daquilo que é possível, não é? E, portanto, isso também é algo que eu acho que é fundamental. E que entronca na resposta aqui mais setorial para atrairmos mais jovens e, sobretudo, mais mulheres para o dirigismo desportivo. Eu acho que a melhor forma de o fazer é ter mais meninas, mais mulheres a praticar desporto em clubes. E, portanto, não me parece muito intuitivo, muito imediato que uma mulher ou um homem que não tenha qualquer tipo de contacto no seu percurso, na sua vida com o desporto, de repente acorde um dia e diga, olha, afinal quero ser dirigente desportivo. Eu acho que isso não existe. E, portanto, nós temos que trabalhar a base. E, portanto, é muito mais fácil uma mulher, ou um homem, não é? Mas aqui estamos a falar deste caso concreto, ter a predisposição para ser dirigente associativo, neste caso desportivo, se tiver uma ligação, se tiver sido atleta, se tiver uma história de ligação ao clube. Portanto, onde é que eu acho que pode ser um contributo decisivo para que isso aconteça? Termos mais meninas, termos mais mulheres a praticar desporto, neste caso em clubes, porque acho que é o caminho natural depois o dirigismo.
e talvez, como falavam há um bocado no painel anterior, tentar ir identificando consoante os que poderão ser efetivamente futuramente dirigentes e que poderá também passar por aí, sejam eles rapazes ou raparigas, dando-lhes outro tipo também de competências e de responsabilidade para que eles também sintam que podem vir a ter um outro contributo quando deixarem de ser atletas, não é? Eu acho que sim, se me permite. No outro painel ouvi alguém dizer, eu concordo em absoluto, aqui sobre o dirigismo juvenil, pelo menos percebi isso, que a maior competência que procura em alguém que quer que seja colabore consigo é o percurso informal que teve, ou seja, dizia há pouco, estou a olhar agora para a pessoa, não sei o nome, peço desculpa, mas eu concordo em absoluto que mais do que ser licenciado na área A ou B, é perceber se participou na Associação de Estudantes, no Clube da Terra, o que seja, não é? E, portanto, isto para lhe dizer que eu acho que não podemos olhar para esta questão de forma segmentada ou isolada. Eu acho que tem que ser de forma integral, ou seja, os problemas que nós temos no dirigismo desportivo têm as suas subtilezas, mas são os mesmos, genericamente os mesmos, que temos na participação cívica e cidadã. E parte de um pressuposto que nós temos enquanto comunidade, e eu acho que esse é um passo que nós temos que dar, de uma real valorização do percurso informal, que vá além de um discurso que todos nós temos, mas que na prática não muda nada, que é o de que, bem, mas tu através deste caminho informal adquires competências que depois te vão ser úteis no futuro. Isto é o discurso que temos. Bem, mas porque é que nós não avançamos para um modelo, por exemplo, em que num diploma de um aluno que concluiu o 12º ano, além da média, tenha, olha, fez parte do clube de leitura, do clube de teatro, da Associação de Estudantes. E eu até estava a olhar aqui para a plateia, porque estava a ver se estava aqui ainda a Rosário do Clube de Vela, já não está, mas efetivamente ela há pouco falou dessa questão e desse tipo de valorização. O acesso ao ensino superior, por exemplo. Porque é que nós não valorizamos, por exemplo, o percurso associativo e dirigismo que o jovem teve? Dedicou da sua vida, deu à comunidade e, naturalmente, também absorveu naquilo que são as suas competências individuais capacidades que de outra forma não tinha, não é? E depois, caminhando, mesmo no percurso do ensino superior, nós temos um estatuto aqui de jovem atleta, não é? De atleta federado e, portanto, diferenciado, mas que acaba por ser um pouco incipiente. A própria participação associativa em contexto de ensino superior é pouco valorizadora para aqueles que a fazem. Depois entramos no mercado de trabalho e temos exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que fizesse a sua profissão e depois vai para o clube ser dirigente, dar à comunidade o tal payback, nós enquanto sociedade, enquanto comunidade, que valorização é que damos a essa pessoa? Isso acaba por não existir. E portanto, a pergunta essencial, como é que atraímos mais gente para o dirigismo, eu acho que temos que responder com como é que criamos condições para quem quer ser dirigente as tenha, realmente. Sim, esse é um dos pontos também fundamentais. Exatamente. Fernando, esta última questão também, abordar aqui um bocadinho esta questão de como é que podemos puxar mais pessoas para o dirigismo associativo ou, por outro lado, como dizíamos agora, dar-lhe outro pacote, não é? Portanto, o voluntariado ser efetivamente valorizado socialmente. Deixa-me pegar nesta ideia que foi anteriormente exposta, de que eu concordo perfeitamente com esta opinião. Se não tivermos mais praticantes desportivos, sobretudo no feminino, não vamos ter muito mais dirigentes desportivos no feminino. Só que isto não se resolve com legislação, com o discurso. Temos que pôr os recursos. No discurso, nós financiamos muito pouco. Eu sei que há um grande esforço, nós financiamos de algumas autarquias e de algumas pessoas, e mesmo de algumas federações, e até há casos de sucesso. Mas nós não temos recursos no discurso, então vamos lá. Por exemplo, grande parte das instalações desportivas estão sobrelotadas, e principalmente nos horários que interessam a toda a gente. Se nós não tivermos mais instalações desportivas, como é que vamos criar mais equipas femininas? Como é que vamos criar mais horários para meninas? Se não resolvermos o problema, que não é um problema que funciona bem, entre o desporto escolar e o desporto
universitário, na gestão das instalações esportivas e na continuidade, se não tivermos um plano global, como é que vamos aumentar a prática desportiva? Nós temos que financiar mais o desporto, até porque sabemos, e isto é lamentável, e desde no tempo do fascismo e no tempo democrático, nós, na realidade, nunca tivemos um plano, nunca financiámos o desporto. E depois vamos querer resultados? Não vamos querer resultados. E eu, pessoalmente, a muitos amigos que tenho, quando estamos a ouvir o Comitê Olímpico a definir objetivos de 4 medalhas. 4 medalhas para Portugal, mas isso é ridículo. Nós devíamos estar a discutir 10, 12, 16 medalhas. Devíamos ter uma base de participantes muito mais alargada, mas temos que pôr recursos. Nós temos cerca de 10 mil clubes em Portugal. Por exemplo, a Suíça tem 20 mil, 8 milhões de habitantes. Eu tenho aqui uns dados de uma sessão que há pouco frequei bem, do Instituto de Desporto e Juventude aqui do Suíça. A Confederação, que será o Governo, dá 190 milhões de euros aos clubes. Isto é quase 3 vezes mais do que o Governo português dá. A Organização Cantonal, mais de proximidade, mais 230 milhões de euros. Os municípios, 1.350 milhões de euros para os clubes. Portanto, são dimensões sempre 2 ou 3 vezes mais superiores. É claro que isso vai criar impacto e há países onde os dirigentes já assumiram com coragem, porque isto tem retorno, isto faz-nos poupar dinheiro, rios de dinheiro que gastamos em saúde. E não estamos a ser efetivos, não estamos a cumprir com aquilo que é muitas vezes o discurso. E desculpa-me lá dizer isto, mas nenhum governo, nenhum primeiro-ministro ainda teve a capacidade, ou estão mal aconselhados, que isto não funciona, não vamos lá. Portanto, podemos estar aqui a debater, que é muito importante. Claro que é muito importante ter as mulheres a dirigir. Isto depois é uma pescada de rabo na boca. Se tivermos mais mulheres, temos mais meninas. Se tivermos mais praticantes, vamos ter mais dirigentes. Mas isto é uma coisa que não se alcança em 10 anos. Temos que começar já com esta geração, temos que começar com o plano e temos que financiar melhor o desporto, porque o desporto, além de poupar muito dinheiro, está a financiar até outras áreas, nomeadamente se falarmos hoje nas apostas múltiplas, nos jogos de sorte. Muito bem, obrigada. Bem, eu terminava por aqui então este painel. Agradecia a participação dos nossos oradores e ficava aqui só com esta ideia que foi passada, a importância de apostar em algumas áreas em termos de capacitação dos dirigentes para conseguirmos dar resposta efetivamente a todas as necessidades. Vários modelos foram aqui falados, todos eles são válidos, estão a ser aplicados no terreno e, portanto, com respostas diferentes a situações diferentes, mas há uma coisa aqui que será fundamental para que isto venha tudo também a levar a que haja mais pessoas no dirigismo, como já falámos aqui anteriormente, que passa muito pela valorização do dirigente desportivo e pelo trabalho que ele desenvolve. E isso, efetivamente, é um trabalho longo que ainda tem que ser feito e que, se calhar, a legislação poderá também ajudar em algumas partes, mas não faz milagres. Não é a legislação que faz milagres, mas que eu acho que aqui todos temos um contributo a dar e, se calhar, um bocadinho ali, como a Dina falou no painel quando estava a falar da questão da reciclagem, se calhar se começarmos com esta mentorização nas crianças, depois conseguimos, quando eles chegam a adultos, terem outra perspectiva e em termos de valorizarem o trabalho que é feito e poderem também ter o reconhecimento por ele, porque ao fim e ao cabo todos queremos ter reconhecimento pelo aquilo que fazemos. Eu agradeço muito o convite que me foi efetuado e obrigada a todos. Presenteámos hoje, queremos que foi um importante contributo para que este debate continue. Damos, portanto, por encerrado o nosso primeiro simpósio Clube Top e agradecemos aos participantes, aos moderadores, membros dos diferentes painéis, presidentes, vereadores, vereadoras e chefes de divisão que assinaram os memorandos de entendimento e todos os que nos acompanharam aqui presencialmente e online. Muito obrigado e o resto de um bom fim de semana.